Seja bem-vindo, estamos de volta para falar para vocês sobre gerenciamento de fontes para trabalhos gráficos ou mesmo até para desenvolvimento de documentos, né, de Word, etc. A gente tem aqui na tela, como vocês podem visualizar, uma pasta, né, minha pasta de fontes e uma aplicação que talvez para muitos seja algo muito novo, mas eu vou falar um pouquinho para vocês como é esse workflow para trabalhar com gerenciamento de fontes, o meu workflow e como isso torna o meu trabalho tão prático, tão ágil. Eu tenho, basicamente, o meu workflow é baseado no gerenciamento, no armazenamento das minhas fontes em nuvem, que pode ser no OneDrive, Dropbox, ou mesmo como eu utilizo o Creative Cloud, por já fazer parte ali integrado à suíte de aplicativos da Adobe, né? Então aqui à esquerda eu tenho todo o meu arquivo das minhas fontes preferidas, né, que eu faço uso aí, dentro do Creative Cloud Files, que é a nuvem de arquivos da Adobe. E à direita eu tenho o aplicativo que faz a leitura dessas pastas e as exibe para que eu possa trabalhar com mais facilidade. Esse é um fluxo de trabalho que eu já utilizo há bastante tempo e toda fonte que eu encontro, que o cliente me envia para trabalhar, eu organizo por nome de fonte ou nome de estúdio, nome de designer, né? Inclusive tem algumas fontes que já identifiquei que estão repetidas na minha biblioteca. Por exemplo, aqui eu tenho o Klaus Eggers Sorensen. Ele é um designer de fontes e a fonte que eu tenho dele é a Inknut Antiqua. Algumas estão dessa maneira, vieram para cá assim, por conta que eu recebi um pack de fontes por designer e eu resolvi trazer elas para cá com o designer e vou depois arquivando. E essa organização não interfere em muita coisa, certo? O fato é que depois dessas fontes organizadas, da maneira como você achar mais adequado, você pode trazer elas todas para dentro do Fontbase através do menu de configurações. Mas antes disso eu quero só explicar para vocês a grande utilidade de um gerenciador de fontes como o Fontbase ou mesmo o Corel Font Manager, que já vem junto, por exemplo, com o pacote, com a suíte Corel Design, Corel Graphic Suites, né? Que vem aí Corel Draw, Paint Pro e outras aplicações, incluindo também o Corel Font Manager, né? Todas essas aplicações facilitam muito o trabalho com fontes, pois você não precisa obrigatoriamente instalar a fonte na sua máquina para fazer uso delas, né? Se essa fonte, caso não possuísse um gerenciador de fontes, para todas as fontes que eu fosse utilizar, eu tinha que instalar na minha máquina localmente. Clicando com o botão direito, visualizar ou 2 cliques, né, na fonte, ela abre para mim, eu tenho que instalar com esse botão. Com esse processo, com esse fluxo de trabalho que eu utilizo, eu não preciso para toda fonte vir aqui e instalar individualmente cada uma delas. Basta que ela esteja na fonte, eu vou até ela aqui no meu gerenciador, no caso dessa que a gente vê aqui é a Arquip, então eu vou aqui buscar Arquip por ordem alfabética, e ela deve estar por aqui, né? Cadê ela? Vamos ver se eu encontro aqui. Mais para baixo, perdão. Arquip tá aqui. Arquip, E aqui ela está, basta que eu clique aqui, eu ativo, eu não instalo no meu computador. E a partir do momento que essa fonte está ativa pelo Fontbase, eu posso utilizar em qualquer aplicativo. Então isso facilita muito também na hora de trabalhar com essas mesmas fontes em computadores diferentes, por exemplo, etc. Aqui, por exemplo, eu fiz a sincronia com o Creative Cloud, ou seja, essas fontes estarão na nuvem, na internet, eu posso baixá-las em qualquer computador no mundo, o pacote todo das minhas fontes, né, que tem mais ou menos 300 megas, e com o Fontbase fazer a leitura dessa pasta, que eu faço download, né, que eu sincronizo em outro computador, e ativá-la. Momentaneamente, né, apenas para um trabalho, a fonte, e depois que eu terminar o trabalho, desativar essa fonte. Lembrando que Fontbase é apenas uma delas, já falei do Corel Font Manager, e temos também aí outra muito conhecida que é o Switchcase, né, Switchcase Fusion, que também permite você fazer, e é um dos precursores desse mercado, permite você fazer um trabalho semelhante. Você escolhe a fonte, né, observa, avalia aqui se adequa mais ao seu trabalho e com um clique você ativa ela para
uso dentro de qualquer ferramenta. Basicamente o que ele faz aqui é instala momentaneamente, né? Ele faz o processo de instalar o FontBase e depois que você clica aqui, ele desinstala, ele remove da sua máquina, inclusive evitando que sua máquina fique cheia de fontes que você não utiliza e levando os aplicativos que dependem de fontes a carregarem com mais lentidão, né? Você evita todos esses percalços. Então vamos supor que eu queira utilizar a fonte Archip, né, em um aplicativo qualquer, quer seja ele um Photoshop, um Corel ou mesmo o bloco de notas, que é onde eu vou exemplificar para vocês o uso desse aplicativo, certo? Então eu vou abrir o bloco de notas e configurar aqui, por exemplo, texto exemplo, certo? Esse texto eu vou formatar com a fonte que eu já tenho, as fontes que eu já tenho disponíveis aqui, que vamos supor é um Arial. Deixa eu só visualizar aqui qual é a fonte atual. É a Consolas Regular 11. Eu vou para Arial Regular 3028, certo? Para a gente visualizar melhor. Pronto, texto exemplo. E eu quero usar Archip, né? Ó. E aí eu não tenho o Archip aqui, que foi essa fonte que eu exemplifiquei, que eu mostrei aí, ó. Ela não está na minha lista de fontes. Basta que eu, com ela na pasta do Creative Cloud, ative no meu gerenciador de fontes e volte para o meu bloco de notas. Agora eu posso formatar todo esse texto com a fonte Archip. Ela já está disponível para uso aqui. Olha só, se eu der um OK, ele já puxa aquela fonte do gerenciador para cá direto, através do meu computador, certo? Lembrando sempre e tendo cuidado que quando eu desativo essa fonte, eu posso causar problemas nos arquivos que utilizam aquela fonte, pois elas não estarão mais disponíveis para visualização. E aí, por fim, eu quero apresentar para vocês algumas fontes de pesquisa para fontes, para tipografia, na hora de fazer o seu trabalho, que são esses dois sites aqui incríveis, que são o Google Fontes, com fontes gratuitas, 100% gratuitas. Todas as fontes disponíveis nesse site são gratuitas para você avaliar, testar. Você pode inclusive aqui fazer os seus testes, né, para ver se ela se adequa à sua realidade e baixar em seguida. A interface não é muito intuitiva para o download, né? Para quem já utiliza se torna familiar, mas para quem nunca utilizou um site de fontes como o Google Fontes, para que vocês entendam, você tem que apertar no mais, selecionar fonte, e aqui você, nesse painel, pode customizar, inclusive, quais os estilos de fonte que você quer. Se você quer regular e a bold, quer ela com os caracteres cirílicos, latinos, russos, chineses, por exemplo, como tem algumas fontes. E depois disso, você faz o download nesse botão de download aqui no canto superior direito, certo? Download, essa fonte vem num pacote zipado. E aí, esse zip você extrai para uma pasta, na sua pasta sincronizada com a nuvem, né, com o Creative Cloud, e ela já faz parte da família. Automaticamente o FontBase reconhece essa fonte, certo? Uma outra fonte de boas fontes é o Adobe Fontes. Para quem utiliza aí o pacote oficial, para quem assina, né, a suíte de aplicativos da Adobe, o Photoshop, o Premiere, ou mesmo apenas um desses aplicativos, você tem a liberdade de utilizar a biblioteca de fontes da Adobe, que é uma das melhores bibliotecas de fontes do mundo, né? O Adobe Fontes, que antigamente era conhecido como Adobe Typekit. Mesmo processo, você identifica a fonte que quer utilizar e pode fazer o download daqui para o seu computador, ou utilizar inclusive diretamente dentro dos aplicativos com o slide aqui Activate All Fonts, ou Activate Font independente aqui por fonte, certo? A partir do momento que você ativa aqui, ele já vai estar disponível dentro das aplicações da Adobe para você, tá bom? Essas são duas fontes incríveis e bem vastas de fontes. E por fim, para configurar o FontBase, só para que vocês entendam por completo, depois que você configura, baixa a fonte, coloca numa pastinha, nem sempre ela vai estar disponível aqui na tela para você utilizar. Então você vai ter que vir aqui nas configurações e atualizar a raiz das fontes, que é essa opção aqui, Root Folder, a raiz, onde você guarda as suas fontes. Você tem que informar para o aplicativo onde você guarda. E como eu utilizo a nuvem, como eu utilizo o Creative Cloud, eu sempre tenho que apontar para a pasta sincronizada com a minha nuvem, que é a Creative Cloud Files, e na pasta FontBase, onde eu armazeno as fontes. A partir daqui, desse momento, ele vai ler essa pasta onde estão as minhas fontes e exibi-las no primeiro menu aqui, que é exatamente esse painel. A ferramenta é um pouco mais extensa. Eu também tenho uma assinatura da FontBase que me garante algumas funcionalidades a mais, como a possibilidade de exibir ela em pequenos quadros como esse, né, para que eu veja mais fontes por rolagem da tela, então, e custa $3. Então, para quem tiver interesse e achar
achar algumas funcionalidades ausentes, não encontrar algumas funcionalidades na ferramenta, você pode optar por assinar o Fontbase por $3 por mês para que você desbloqueie aí algumas coisas a mais, mas a ferramenta gratuita já é suficientemente útil para quem trabalha com design aí no dia a dia, tá bom? E um detalhe também é que as fontes do Google lá do site também estão disponíveis a partir diretamente de um menu do aplicativo que é aqui o Providers Google. Então todas as fontes do Google Fontes, aquele site que eu exibi para vocês com fontes gratuitas, estão disponíveis diretamente do Fontbase para uso. Basta que você escolha e clique em ativar. No caso é um quadradinho e não uma bola, porque são fontes que vêm diretamente da internet, não estão no seu computador, para que você possa utilizá-las dentro do seu aplicativo. É isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!